Eu ouvi um cara contando uma história de um cara que ele trabalhava em um local que ele tinha que trabalhar dentro de um freezer muito gelado. Sabe aquelas pessoas que trabalham em supermercado e às vezes elas têm que estar no freezer colocando os frios? Era basicamente isso, só que era algo um pouco diferente, eu não me lembro muito bem. Mas esse cara, ele tinha que trabalhar dentro desse freezer e era um freezer todo forrado, obviamente, e era muito gelado, tipo graus, tipo abaixo negativo de zero. Era muito frio. E certo dia esse cara estava trabalhando dentro do freezer lá, do local que ele trabalhava. A porta do freezer se fechou e deu um problema na porta do freezer que ele não conseguia mais abrir. A porta do freezer ficou travada, ele não conseguia mais abrir e aquele cara, ele se desesperou, ele ficou totalmente desesperado. Então ele ficou gritando dentro do freezer, gritando, batendo na porta, batendo na porta. E o que aconteceu foi que as pessoas terminaram o expediente, foram embora e esqueceram o cara trancado dentro do freezer. Claro que ninguém sabia que ele tinha sido trancado dentro do freezer, que a porta tinha problema e tudo mais, mas o cara ficou trancado dentro do freezer. Esse cara, ele ficou muito agoniado, ele gritava muito e ele começou a arranhar a porta do freezer, ele começou a arranhar para que alguém pudesse ouvir. Ele ficou muito desesperado, cara, desesperado. E esse cara, ele chegou ao ponto que, cara, ele estava dentro do freezer. Então as pessoas não conseguiram achar ele, ninguém sabia. E aquele cara ficou lá dentro do freezer desesperado, procurando por alguém, procurando alguma ajuda. E aquele cara gritava, ninguém ia até ele porque todo mundo já tinha ido embora, não tinha como ninguém ir até ele. Ele ficou desesperado, cara, dentro do freezer. E até chegar o tempo, cara, que ele não suportou estar trancado dentro do freezer. Quando chegaram lá, que conseguiram destravar a porta do freezer, aquele cara, ele estava morto. Ele não conseguiu superar aquilo e infelizmente ele veio a falecer. Só que o mais incrível dessa história é porque quando chegaram dentro do freezer, o freezer estava desligado. O freezer não estava ligado. Mas aquele cara morreu. A garganta dele estava muito, sabe, machucada porque ele gritava muito. Ele ficou totalmente desesperado. Só que o mais incrível, cara, é porque o freezer estava desligado. E isso, cara, fala muito sobre a mente. Porque o freezer estava desligado, mas na mente dele, cara, ele ia morrer dentro do freezer. Ele ia morrer dentro do freezer congelado. E de fato, foi assim que ele morreu. Porque a mente dele fez com que tudo dentro dele acreditasse que o freezer estava ligado, que ali ele ia morrer dentro do freezer congelado. E foi assim que aquele cara se foi. A nossa mente, cara, ela tem um poder que a gente não entende o poder da nossa mente. É muito forte o poder da nossa mente, cara. É muito forte. Quando a gente coloca alguma coisa na nossa cabeça, todo o corpo reage. Por quê? A nossa mente, ela passa a transmitir uma mensagem para todo o corpo. É tipo quando tem algo que não é pra gente ter medo e a gente acaba tendo medo. E às vezes pergunta, cara, por que eu tô tendo medo disso, não é pra me ter medo? E o corpo reage da forma que a mente reage. Então, se você cria alguma fantasia na sua cabeça, se você criar algo falso na sua cabeça, a mente vai reagir dessa forma e ela vai passar essa mensagem para o corpo e o corpo ele vai se reunir desse jeito. E assim também fala muito sobre o nosso futuro. A forma que você mentaliza o seu futuro é de fato como que você vai ser. Se você pensa que toda a sua vida você vai ser pobre, se você pensa que você vai trabalhar naquele emprego e você vai passar a sua vida tudo ali, de fato você vai ser, porque a sua mentalidade, ela acredita e ela transmite essa mensagem para o seu corpo. Então é muito importante que você pense em coisas certas, que você pense que não vai ser assim, que você vai ter prosperidade, que você vai ser um cara próspero, que a sua família vai ser uma família próspera, que, cara, sabe, uma mentalidade de louco mesmo, cara, que eu vou mudar e pronto. Tem pessoas, cara, que foca tanto numa coisa e para muitos não é real, mas aquela pessoa foca tanto como esse cara que acontece.
se você quer muita coisa, você tem que focar, por mais que seja impossível para você, cara. Por mais que seja impossível para sua condição, por mais que seja totalmente impossível, cara, independente de preço, independente de distância, independente de tudo, do seu aspecto, de como você é hoje, como que a sua família é, como foi as gerações passadas, independente de qualquer coisa. Cara, você tem que acreditar que para você vai ser diferente, independente se for impossível para você. Tudo pra gente talvez possa ser impossível, mas para Deus, cara, nada é impossível. Para Ele, nada é impossível. Quando nós colocamos na mão dele, aquilo, cara, é extraordinário. Porque Ele cuida, Ele abençoa, protege e traz a prosperidade. Então, nossa mentalidade tem que ser totalmente outra, cara. Nossa mentalidade, cara, tem que mudar. Nossa mentalidade tem que ser outra. Existe algo muito legal de se falar que é sobre bolha. Tipo, a gente vive numa bolha e muitas vezes a gente precisa sair dessa bolha e ir para outra bolha. Exemplo, se a gente tá num trabalho que a gente não gosta, mas que a gente tem um sonho, cara, de viver de algo que a gente gosta, tipo, viver na internet. Se você tá aqui, cara, porque você quer aprender a viver na internet. Eu quero aprender, eu quero mudar de bolha, quero mudar de vida da minha família, e você também quer isso. Nós queremos. Então a gente tem que aprender a sair dessa bolha. Tipo, a gente tá numa bolha de CLT, de trabalhar para que a gente precisa pagar as contas. Só que a gente tá nessa mentalidade um pouco bloqueado, de coisas bloqueadas que a gente tem que desbloquear. Então a gente tem que sair dessa bolha. Como que a gente sai dessa bolha? Cara, quando você tiver a oportunidade, pelo menos uma vez no mês, de você poder escolher um restaurante, tipo assim, um restaurante muito chique, sabe? Que só rico vai, da sua cidade, de alguma cidade vizinha, cara, você pega e vai. Pô, não, gastar dinheiro, vai, cara, porque você vai estar frequentando outros lugares, você vai estar vivenciando outra realidade, que talvez naquele momento não seja sua, mas que lá na frente vai ser, que você vai conseguir, você vai ficar visitando aquele ambiente, um ambiente que lá na frente vai ser o seu ambiente, cara, que você vai vivenciar aquilo e para você vai ser normal. Então você vai sair da sua bolha e você vai para outra bolha. Sabe aquela história? Fingir ser até ser? É tipo isso, só que dessa forma, não que você vai se fingir que você é outra pessoa, mentir e tal. Não, mas que você vai sair da sua bolha e você vai para outra bolha. E você vai ver que essa outra bolha, dessas outras pessoas que já conquistaram, que são milionárias, ricas, que estão nesses lugares mais chiques que você vai ir, você vai ver que a mentalidade delas é totalmente diferente, que elas pensam diferente, a conversa na mesa é diferente, eles falam de negócio, eles falam de viagens, eles falam de sonhos, de planos, cara, eles não estão lá fofocando da vida dos outros. Então a gente tem que sair dessa bolha onde a gente fica reunido com pessoas que só falam da vida dos outros, que só fofocam, que falam de coisas ruins. A gente tem que visitar outra bolha, pega pelo menos uma vez no mês. Pega pelo menos ali uma vez no mês, cara, e faz uma viagem para um lugar, não sei, aqui. Não precisa ser muito longe não, cara. Eu tenho certeza que eu moro aqui no Ceará, mas tem praias aqui perto que eu não fui ainda. E eu quero ir. E eu vou ter uma oportunidade, cara, de pegar a minha esposa e minha filha e ir para essa outra bolha. Chegar lá numa praia, não, cara, que lugar massa, e você fica ali em um lugar onde fica o pessoal mais próspero, e você fica aquilo, você chega e tenta fazer ali um engajamento com aquela pessoa, conversar, mano, mas ninguém vai, eu não tenho resultado, eu não sou como eles, cara, mas você tem que demonstrar o seu valor ali, você tem que mostrar o seu valor para aquelas pessoas ali que você pode agregar. Então, cara, é muito importante a gente sair de uma bolha, a gente ir para outra bolha. É muito importante que a gente consiga fazer isso e transmitir isso, porque isso vai desbloquear coisas na nossa mente. E a gente, de tanto a gente ir para essa bolha, vai chegar um momento, cara, que a gente vai sair dessa bolha para ir para essa bolha mais aqui, a gente vai sair dessa outra para ir para essa outra, e assim sucessivamente a gente vai conseguir, tá? A gente precisa mudar a mentalidade. Hoje a nossa geração tem uma mentalidade, cara, péssima, fraca, que não vai conseguir, que não vai chegar. E, infelizmente esses fica para trás. Só vocês ir para frente que tem uma mentalidade boa. Tem que mudar o seu mindset, você tem que mudar a sua mentalidade, tá? Se você chegou até aqui, cara, muito obrigado. Deixe sua curtida, o seu comentário, se inscreve nesse canal, ativa essa notificação. Se quiser conhecer minha história, tem um vídeo aqui que eu falo da minha história. Hoje não quis falar da minha história, quis trazer um vídeo aqui de mentalidade para você. Eu acho que é muito necessário para mim e para você, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo. Essa é a direção.